Cabecinha. Essa visão. Vezes não sei se é mas já comeu. Não. Tem que dar uma volta. Glória a Deus. Cumprimento a minha igreja com a paz do Senhor. Amém. Muito bom estarmos de volta. Hoje já estivemos de manhã ouvindo, aprendendo da palavra do Senhor. E agora mais à noite. E Deus vai continuar falando em cada coração. Nós estamos alegres, estamos como salmista Davi, alegria como ministério. Vamos à casa do Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui para louvar, adorar, engrandecer o nome do Senhor e entregar a Ele toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, para que Ele receba. Amém? Vamos nos pôr em pé. Vamos agradecer a Deus nesta noite. Chamar o presbítero Marcos para vir fazer esta oração com a igreja. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por podermos estarmos aqui nesta noite, ó Pai, reunido mais uma vez para bendizer o teu santo nome, Pai. Gratos somos a Ti porque o Senhor nos alcançou, Pai, nos permitiu estar aqui nesta noite, ó Pai. Nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco, falar em nossos corações, Pai, que nesta noite o Senhor venha falar com a tua igreja, Senhor Jesus, que o Senhor possa receber, Pai, a nossa adoração, Senhor Jesus, que cada um nesta noite, Pai, possa ter saído da sua
casa, Pai, com um propósito, Pai, de entregar o melhor a Ti, Pai, em Te agradar, Senhor Jesus, entregar a melhor oferta, ó Pai, e que o Senhor venha receber, Senhor Jesus, a nossa adoração, Pai. Venha ficar conosco nessa noite, Senhor Jesus. Venha dirigir este culto para nós, Senhor Jesus querido. Nos direciona, Senhor Jesus, a fazer aquilo que o Senhor quer fazer no meio da Tua igreja, ó Pai. Venha falar com a Tua igreja, Senhor Jesus. Fala com aqueles que estão nos assistindo nessa noite, ó Pai querido. Que o Teu Espírito, Pai querido, chega, Pai, ao coração destes filhos que estão nos assistindo, ó Pai. Que eles possam, Senhor, estar também cultuando conosco no próximo culto, Pai. Presente aqui na Tua casa, Senhor Jesus, participando desta comunhão, ó Deus. Se tiver alguém a caminho nesta noite, ó Pai, que o Senhor possa trazer em paz e em segurança, Senhor Jesus, e que nessa noite, Pai, o Senhor possa continuar fazendo os Teus milagres no meio da Tua igreja, Pai. Batiza com Teu Espírito Santo, Pai. Capacita os Teus servos, Pai, com os Teus dons, Pai, espirituais, Seus dons do céu, Pai querido. Que nessa noite o Senhor venha tratar, Pai, com cada um nesta noite, Senhor. Que o Senhor venha falar nos corações, Senhor Jesus. Se alguém aqui nesta noite, Pai, estiver entristecido, Pai, que o Senhor possa trazer a felicidade, a alegria, Pai. Derramar o gozo sobre este coração, Senhor Jesus. Se há alguma coisa na mente de alguma pessoa que está atrapalhando, Senhor, dessa pessoa está em comunhão contigo, Pai. Que a mente possa ser liberta, desaprisionada, Pai querido. Que o Senhor venha falar nos corações, Pai. Que nós possamos entregar a Ti, Pai, o nosso melhor nesta noite, Pai. Abençoa aqueles que irão louvar, Senhor Jesus. Aqueles que vão fazer uso da Tua palavra, Pai. Fala com a Tua igreja, Pai querido. Esse é meu pedido e já Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado Senhor. Podemos assentar? Vamos louvar com o 127.
Nesta noite Deus possa falar em cada coração nesta noite, né? Vamos louvar o Senhor com mais um hino 107. Nós pedimos para Deus parar, agora vamos ficar firme nas promessas. Amém. Glória a Jesus. Vamos louvar o hino 77. Deus maravilhoso. Aleluia. Vai pro bom.
355.
Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Eu chamo o irmão Donizete nessa noite para vir fazer essa leitura, falar aquilo que Deus me colocar no seu coração. Saudando a igreja na paz do Senhor. Amém. Noite maravilhosa, né? Deixamos você para estar na presença de Deus, graças a Deus. Motivo de muita alegria, né? Gostaria de estar lendo com os irmãos Salmos 46. Pouco comenta aqui, olha, o hino, Mário, contato com Deus Salvador, né? Dentro da situação que você esteja passando, que você esteja vivendo, somente Jesus. Então, o contato nosso dessa noite é Jesus. Salmo 46 diz assim, na minha Bíblia está: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ou seja, o contato nosso pensamento. Está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o ar e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem e saibam que eu sou o Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Então tem tudo a ver com o louvor que a irmã acabou de falar com cada contar é o Senhor. Deus é o nosso refúgio para fazer essa noite. Deus está bem conosco, bem presente. Às vezes a gente pensa que não. Mas Deus se faz presente em nossas vidas. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, te bendizemos e glorificamos, ó Pai, pelos louvores que aqui foram entoados, Senhor, meu Deus, mostrando, Pai, que o Senhor desde o início, Pai, dos louvores, o Senhor está com o teu povo, Senhor. O Senhor se faz presente, ó Pai Santo, ó Pai querido. E na leitura não é diferente, Senhor. O Senhor é nosso refúgio, ó Pai Santo, ó Pai querido. O Senhor é aquele que está conosco nos momentos, Pai, de luta, nos momentos de guerra, Senhor, nos momentos de aflições, ó Pai Santo, ó Pai querido. Portanto, Senhor, meu Deus, é motivo de alegria, Senhor. É motivo de buscar o teu santo e eterno nome nesta noite, Pai Santo, ó Pai querido. Guarda o teu povo nesta noite, Senhor, meu Pai, que deixou os seus vossos lares para estarem aqui, Senhor, meu Deus, te louvando, Senhor, meu Deus, oferecendo o melhor dos seus lábios a ti, Pai Santo, Pai querido. Guarda os demais, Pai, que não puderam estar aqui, Senhor, porque eu sei que das tuas mãos até ali a sua mão pode guardá-los, ó Pai Santo, Pai querido. Seja com a tua igreja, seja com o teu povo neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Amém.
devemos confiar, né? Aleluia. A Bíblia fala: e olharei para os montes, de onde vai vir o socorro, né? E o socorro ele vem Glória a do Deus. Senhor, Aleluia. que fez o céu e que fez a terra. Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então é só nós olharmos para cima. É que é dali que vem o nosso socorro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não miro essa oportunidade nessa noite. Logo após a mocidade. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Deus maravilhoso. Aleluia. Apenas um versículo só que se encontra em Mateus, no versículo 6, se não me engano, se não foge a memória, 33. Apenas esse versículo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Apenas esse versículo eu queria deixar para a igreja. Às vezes a gente, então, vindo para a igreja, a gente busca muito, às vezes, uma casa, um emprego, mas na verdade a gente tem que vir aqui para adorar Ele, somente para adorar, porque às vezes a gente convida uma pessoa, vamos fazer um jantar, um almoço, nota, e quando você convida para vir para a igreja, muitas pessoas não vêm. Então, às vezes, as pessoas estão vindo para a igreja somente para buscar as coisas materiais, não para buscar Deus. E a salvação, ele fala assim na palavra dele, que todas as coisas vão ser apresentadas, mas vamos dizer, ele acrescenta o quê? A paciência de você, porque o desemprego vem. Talvez até a fome acaba chegando na porta, a gente precisa de um pacote de arroz de um irmão, uma cesta básica, ou a saúde falta também, mas ele está ali com a gente, dando força. Eu falo sempre falo, as pessoas talvez não acreditam. Quando no momento que eu estava cego, eu falava: Senhor, tenha misericórdia de mim, me dê força para me suportar. Mas, na verdade, a gente quer que Deus faça aquilo que a gente quer no coração da gente. Buscar casa. Casa é a caixa econômica financeira. O emprego a gente corre atrás, levanta cedo e vai atrás. Vamos primeiro buscar Deus de todo o coração, adorar Ele. Glória a Deus. Adorar Ele. Porque as demais coisas Deus vai acrescentar na nossa vida. Vai acrescentar. Porque, na verdade, no passado, há 30 anos atrás, ninguém podia falar muito em bênçãos. A pessoa falava: vou à casa do Senhor para adorar Ele. Para adorar. Hoje, se você falasse que ia ter um pregador renomado aqui, e que ele estava dando chave de carro, chave de casa, essas cadeiras não estariam vazias. Então, por que as pessoas estão vindo? Eles estão vindo, será que é para adorar a Deus?
ou estão para adorar o mamão, o dinheiro? Vamos refletir nessa palavra. Eu sei que aqui na igreja não tem, mas pela internet, quem sabe alguma pessoa está ouvindo e pode refletir nessa palavra. Amém? Agradeço meu oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Deus maravilhoso, aleluia. Me salva, mesmo que eu seja alguém, que eu não venha me vangloriar. Crucifico o meu ego, pra que tu cresça sobre mim. Me esvazio dos meus ideais, quero transbordar mais de ti. Senhor, me esconde tua graça e no teu amor. Me esconda em caverna se preciso for. Até estar em evidência se não for pra tua glória e pro teu louvor. Senhor, verdade, tua verdade está no meu coração. O meu facilitar além da prontidão. Rejeito Babilônia, seus manjares, seus altares, das corrupção. Que cresça a verdade do Evangelho em nossa pregação e desapareça o desejo de se autopromover através do ministério. As máscaras do tempo caiam e a soberania de Deus seja vista. Os holofotes acesos sobre o leão se apaguem e o nome de Cristo seja honrado. Que os povos de vingança venham ao chão e sejam erguidos altares de adoração. Que não seja da boca para fora, mas que seja sincera a declaração. Que o nosso eu desapareça e que o Senhor cresça nessa canção. Cresça até que o meu eu desapareça, até a tua glória me cobrir. Quero tua presença exalando em mim. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que o teu nome esteja sempre em evidência. Que a tua glória eternamente permaneça. Senhor, que eu venha diminuir. Que a tua glória do barro, formastes o homem, feito em tuas mãos, criador teu nome. Eles não têm, não possuem, não são, é só a caneta, é só toda a canção. Nem fama, nem palco, nem honra, nem aplauso, traduzem o preço na cruz que foi pago. A renúncia existe, não é na contramão. Nós somos só a voz que anuncia a salvação. Pessoas em nós de barro, para que a excelência seja tua, brilhando farol, vencendo a luz nas ruas mais escuras. Ninguém rouba tua glória, ninguém toma teu trono.
troca manchares por honra da igreja do dono. Que sua maneira, meu nome é ninguém, justiça e o teu reino. Que agora vai para os sofros, céus e caiam de joelhos. Somos subir céus, só não és o artista. Eu tenho que estar. Desça, até que o meu anjo desapareça. Até a tua glória me cobrir. Quero tua presença essa noite em mim. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que o teu nome esteja sempre em evidência. Que a tua glória eternamente permaneça. Senhor, que eu venha diminuir. Desça, até que o meu eu desapareça. Até a tua glória me cobrir. Quero tua presença essa noite em mim. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que o teu nome esteja sempre em evidência. Que a tua glória eternamente permaneça. Senhor, que eu venha diminuir. Que a tua glória além de mim. Deus maravilhoso. Michel, você está aqui bem aqui, dar uma saudação também. Deus maravilhoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus se faz presente. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus por estarmos aqui nesta noite. Por mais que sejamos em poucos, mas a Bíblia fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali o Senhor estaria. Então, glória a Deus, porque o Senhor Deus já se faz presente aqui no nosso meio, já tem falado em nossos corações através dos louvores, dos testemunhos, da leitura da palavra de Deus. E eu creio que ainda o Senhor tem muito mais para nos entregar e para falar conosco, não porque sejamos dignos de algo, mas porque o Senhor Deus é bom e Ele é fiel. Aleluia. E Ele cumpre a promessa, a palavra que Ele diz, como nós cantamos aqui nessa noite. Ele é um Deus de promessa, basta nós crermos, confiarmos, permanecermos firmes, porque Ele é fiel. E eu gostaria de meditar com os irmãos lá em 2 Samuel, capítulo, deixa eu só ver aqui certinho, 2 Samuel. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 6. Que diz assim, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Aleluia. Glória a Deus por esta palavra, porque estava em casa
meditando, né, nessa palavra, e o Senhor Deus me fez lembrar, né, desse episódio de Mefibosete, da vida de Mefibosete. Os irmãos sabem da história de Davi, que logo no princípio, Davi, a Bíblia fala que ele se tornou muito próximo de Jonatas, filho de Saul, que aliás era seu inimigo. E com essa amizade, eles fizeram uma aliança, né, de um cuidar da família do outro, porque eles estavam ali em risco de morte, tamanha eram as batalhas que eles enfrentavam. E na tamanha amizade que eles tinham um com o outro, fizeram esse acordo, essa aliança entre si. E em certa feita, né, quando o rei Saul morreu, houve um grande desespero na família de Saul, e a Bíblia fala que a ama, né, a cuidadora de Mefibosete, deixou ele cair naquele desespero, na pressa de juntar todas as coisas e ser correndo, e deixou ele cair, ele, né, se machucou, e a partir de então começou a partir de então passou a ser paralítico, não andava mais. E a Bíblia depois nos conta aqui, onde nós lemos o relato de Mefibosete, que ele estava em Lodebar. Lodebar nos fala sobre um lugar de esquecimento, né? E por mais que ele estivesse lá em Lodebar, o Senhor Deus não havia esquecido dele, né? Certa vez Davi se lembrou da promessa que ele havia feito com Jonatas, e foi atrás dos servos que haviam trabalhado com eles e perguntou: ainda tem alguém que resta lá da família de Jonatas? Porque ele lembrou, né, do acordo que havia feito. E aí falou: resta um, Mefibosete, que está lá em Lodebar. E então Davi mandou trazer Mefibosete e fez essa linda declaração sobre ele. E a partir de então a vida de Mefibosete mudou. Antes que ele estava lá esquecido, abandonado, não sabemos a condição que ele estava, mas como ele declara aqui, né? Quando Davi fala com ele, o que você viu num cão morto como eu? Então, a gente deduz que ele deveria, né, estar bem abatido. Mas, glória a Deus por essa palavra, porque o Senhor Deus nos faz lembrar que quando Ele tem aliança com uma pessoa, por mais que o tempo passa, a hora vem da restituição chegar em nossas vidas. E glória a Deus por isso, porque nós temos uma aliança com o nosso Senhor Jesus. E não é um homem como Davi, que por certa feita se esqueceu e uma noite ele precisou se lembrar. O nosso Deus, Ele está constantemente olhando para as nossas vidas. Você até pode achar que está esquecido, mas você não está. Você está nas mãos do Senhor. No tempo certo, Ele vai, né, trazer à memória aquilo que você talvez pense que tenha sido perdido, mas não foi. E o tempo da restituição chegará e o Senhor fartará a sua mesa. Você sentará na mesa do rei e comerá do pão todos os dias da sua vida. E a promessa, enfim, se cumprirá. E glória a Deus por isso, que o Senhor nos faz lembrar dessa palavra sobre as nossas vidas, né? Que Ele é fiel para cumprir e realizar a boa obra que Ele tem em nossas vidas. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Deus maravilhoso, aleluia. Cumprimentando os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Quero ler aqui em Eclesiastes 3, meus irmãos, que é uma passagem bastante conhecida, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Só até aqui. Hoje à tarde eu estava meditando nessa palavra também, e vem à minha mente, né?
nós sabemos que nós temos um prazo de validade aqui nessa terra. Nós mesmos não sabemos ao certo qual é o nosso tempo aqui. Mas o Senhor sabe qual é o nosso tempo aqui nessa terra. E eu lendo essa passagem aqui com a Bíblia que eu tenho lá em casa, uma Bíblia de estudo, ela me arremeteu a outros versículos. Daí eu estava lendo e veio sobre o versículo que fala de Sara, quando falaram para Sara que ela teria um filho. E isso que é interessante, porque nós achamos que o tempo está em nossas mãos. Nós achamos que nós temos o controle do tempo em nossas mãos. E isso não é uma verdade. O tempo e o controle está na mão do Senhor. Porque quando falaram para Sara que ela teria um filho, que no ano seguinte ela ia ter um filho, ela já estava com 90 anos. Então, isso que significa? Que não é o nosso tempo. Nós sabemos que hoje, uma pessoa com 90 anos, uma mulher, sendo sincero, com 90 anos hoje, a pessoa já está com o pé na cova. Essa é uma sinceridade. Só que o Senhor não. O Senhor, Ele faz totalmente diferente. O Senhor tem o seu tempo e o seu propósito para cumprir na vida de cada um. O tempo não está nas minhas mãos, o tempo não está nas suas mãos, mas o tempo está nas mãos do Senhor. Nós somos, como se diz, ninguém passa somente por fases ruins, ninguém só chora, ninguém vive só deprimido. Tem as fases boas, nós somos pessoas transitórias. Um dia a gente está chorando, outro dia a gente está sorrindo. Mas quando a gente está chorando, tem um propósito. O Senhor está trabalhando através das lágrimas que estão caindo, a lágrima que está rolando. Tem algo de aprendizado para nossas vidas. O tempo que a gente está sorrindo é tempo de aprendizado, porque muitas das vezes a gente está sorrindo, a gente está bem, e mesmo assim a gente está murmurando e a gente não está aproveitando nada de bom desse tempo. E quando a gente está chorando, quando a gente está triste, nós também não sabemos aproveitar. Nós não olhamos para o Senhor, nós não olhamos para o alvo, porque através do choro, através da lágrima, das aflições, o Senhor também está falando conosco, está nos preparando para quando chega as fases boas. Mais à frente, Sara mesmo fala, depois que ela ganha o seu filho, ela fala assim, depois que ela tem Isaac: ai, se vocês soubessem como eu estou, vocês se alegrariam e sorririam junto comigo. Porque, viu, 90 anos é algo impossível. Então talvez para você nesta noite tenha algo impossível às tuas mãos, ao teu alcance, mas o Senhor, Ele faz coisas impossíveis. Eu quero só ver aqui um negocinho que eu anotei. Tenham paciência com o Marquinhos, que diz assim, que fala assim, no tempo de plantar, que também está lá em Gênesis 8:22. Mostra enquanto a terra durar os ciclos naturais, como semeadura e colheita, frio, calor, inverno e verão, dia e noite, vai cessar. O que isso significa? Que há tempo para todas as coisas. O Senhor faz tudo perfeito. Tem o tempo certo de plantar, tem o tempo certo de regar, tem o tempo certo de colher. Por quê? Porque o Senhor conhece as nossas necessidades. Eu não sei qual é a fase que você está passando agora, se é tempo de você plantar, talvez você esteja estagnado e o Senhor está te dando uma ordem que você semeie, que você plante. Talvez o Senhor está te direcionando que já está no tempo de colher, só que você também não está prestando atenção na voz do Senhor. E o Senhor nos traz, aleluia, essa palavra nessa noite, para que nós possamos aproveitar todo o tempo, porque o Senhor, Ele sabe o tempo certo. O Senhor sabe de todas as coisas. Nós mesmo a gente choramos, mesmo quando as coisas estão boas, nós temos costume de reclamar, de chorar, a gente tem costume de murmurar. Só que nós temos que tirar proveito, muitas das vezes, das nossas lágrimas. A gente tem que tirar proveito das coisas boas. A gente tem que tirar proveito de tudo aquilo que o Senhor nos proporciona. Porque às vezes nós estamos passando por fases ruins. Só que não é momento de murmurar, não é tempo de murmurar, não é tempo de reclamar. É tempo de agradecer, é tempo de aprender com o Senhor. E que nós venhamos continuar nessa peleja.
confiando no tempo do Senhor, não confiando no nosso tempo, na nossa força, mas que nós devemos confiar somente no Senhor, porque Ele sabe o tempo certo de entregar a sua bênção, de entregar a minha bênção. Amém? Glória a Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Irmã Ideia quer falar? Um vizinho, o Emerson? Não? Vamos adorar o Senhor também com nossos dízimos, nossas ofertas. E enquanto a Vitória louva um hino nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, coisa boa. Glória a Deus. Deus maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor. Amém. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não se lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há
maravilhoso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus, porque nós só mandamos, né? Agora vamos ouvir o que Deus tem para nós nesta noite. Senhor nosso Deus, eterno Pai, engrandecido, exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por esta noite. Te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, de podermos estar na tua casa. Te agradecemos de podermos entoar o teu nome, louvar, glorificar a ti, Senhor. Por nós estarmos vivos, respirando, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor. Quantos nesse momento, Senhor, não estão nos hospitais, nos presídios, nas ruas, Senhor Jesus, necessitando, Pai, mas nós estamos aqui nesta noite, te louvando e te bendizendo o teu santo nome. Abençoa o teu servo, que já é abençoado, Pai, usa ele para falar conosco nesta noite. Deus de poder, em nome do Senhor Jesus, que nós nos pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Podemos assentar. Saúdo aos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Gratos pela oportunidade de estarmos juntos nesta noite e aos amigos que estão nos assistindo pela internet, Pastor Rim Marquete e Pastor Carlos de Andrade, dois amigos que nos acompanham. Deus abençoe vocês no nome Aleluia. de Cristo Jesus na noite de hoje. Não entendo essa tecnologia. Tá, vou deixar aqui para fora. O Guilherme arrumou um negócio aqui, irmãos, que eu não entendo nada. Ele vai apanhar isso aqui. Eu pedi para a Vitória colocar uma foto que eu estava pensando e querendo. E aqui está ela. O grande Deus das coisas pequenas. Interessante que tudo o que moveu este culto esta noite, se vocês perceberam dos hinos que cantamos e de todas as exposições bíblicas aqui faladas, nós falamos de um grande Deus. Aleluia. E de coisas tão comuns para nós, que às vezes é tão grande, mas para Deus é pequeno. E eu quero, com a graça de Deus, durante alguns domingos, hoje nós estamos reunidos em poucos e alguns irmãos nos comunicaram a sua ausência, mas durante alguns domingos que seguem eu quero partilhar com os irmãos alguns assuntos para trazermos algumas experiências para a nossa vida e ver aquilo que o Senhor Jesus tem a realizar através de nós. Deus usou Marcos agora para dizer estas palavras, baseado aqui em Eclesiastes 3, mas muito mais do que isto, irmãos. Nós não imaginamos os propósitos divinos e com a nossa mente, às vezes, nós somos tão limitados. Mas se voarmos, se descansarmos, se nos atirarmos nos braços de Deus e permitirmos que o Senhor, Ele realize os seus propósitos em nossa vida. Aleluia. E é isso que eu quero conversar com você esta noite. No livro de Êxodo, no capítulo 4, eu quero ler 2 versos apenas. Êxodo 4, o verso 1 e 2, a palavra de Deus nos diz assim: Respondeu Moisés:
Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? E ele respondeu: um bordão ou uma vara. Meus irmãos, o contexto desta passagem bíblica, ela nos remete ainda antes de Moisés, quando José foi governador do Egito e a sua fama e o trabalho que aquele moço realizou na direção de Deus, ainda que a sua história foi marcada por acontecimentos que nós sabemos perfeitamente. O povo de Deus, o povo de Israel viveu um tempo de bonança e um tempo de paz, mesmo após a morte de José. Alguns dos faraós que seguiram após a morte ainda guardaram em sua memória as atitudes e a bondade de aquele governador para com a terra do Egito, que fez com que aquilo se enriquecesse de uma forma poderosa. Porém, o povo de Israel também cresceu muito. E aquele povo, eles tinham uma região chamada Terra de Gozém, aonde eles viviam e ali eles estavam. Só que com o passar do tempo, os homens foram se esquecendo daquilo e o povo voltou então a ser escravizado ou se tornou escravo. E nós conhecemos muito bem esta história e conhecemos muito bem todo este caminho que Moisés passou desde o seu nascimento até estar no palácio de Faraó, aprender da cultura dos egípcios, aprender dos seus costumes, se tornar um homem de guerra, não é? E depois descobrir a sua história e ver que aquele povo que era massacrado, aquele povo que era oprimido, e aquilo fez com que ele tomasse uma reação, tivesse uma reação com o guarda egípcio, tirando a sua vida e o levando então a um outro patamar da sua história. E aqui começa algo interessante, da qual nós não podemos negar, que a vida de Moisés foi uma vida guardada por Deus desde o seu nascimento. Ele foi alguém que Deus guardou, o protegeu, não é? Desde o seu nascimento, pelo propósito que Deus tinha com aquele rapaz. E é interessante, irmãos, que quando nós começamos a olhar isso, vemos que após então a morte daquele egípcio, Deus o tira de cena. Chega então um outro tempo na vida deste moço. E agora ele deixa de ser um homem importante, deixa de ser um homem grande, deixa as armas, deixa a cultura egípcia e vai conhecer então quem ele era e quem era o Deus daquele povo que era o seu povo. Olha que coisa maravilhosa os propósitos divinos. Deus então leva Moisés para se tornar um pastor de ovelhas, e como pastor de ovelhas ele tinha
uma ferramenta. E a sua ferramenta era um bordão de madeira, que para um pastor de ovelhas era algo que no campo aberto, além de trazer a ele segurança, aquele cajado representava muita coisa e ele poderia ser usado em inúmeras situações. Ele poderia ser usado para resgatar uma ovelha que caiu em uma vala. Ele podia ser usado para espantar algum animal feroz que viesse para levar uma ovelha ou para atacar o próprio pastor. Aquele cajado passou a ser uma ferramenta indispensável na vida daquele moço que era um pastor de ovelhas. Contanto que você vai ver isto seguindo o seu curso durante todo aquele trajeto em que Moisés viveu na casa de Jetro, e que por ser um pastor de ovelhas durante 40 anos, esta foi a sua ferramenta. Este foi aquilo que ele tinha em suas mãos. Agora, uma outra fase se aproxima. E nós voltamos no assunto que você acabou de dizer, que a vida ela é feita das fases. E veja, irmãos, e é nestes ciclos que nós vivemos que às vezes nós não somos capazes de enxergar o fim das coisas, como elas terminarão. E eu acho que isso é um presente de Deus para o homem. Isso é um privilégio de Deus para o homem. Hoje nós temos a ciência muito avançada, nós temos a medicina muito avançada, e hoje nós temos algumas doenças que ainda são desafiadoras para a medicina, mas ao mesmo tempo nós temos algumas coisas que já podem ser trazidas e podem ser mostradas ao homem através daquilo que nós temos dentro de nós, que é o nosso gene, é genes que fala, é o nosso genes que está dentro de nós, que é algo pequenininho e que se você colocar para estudar, você vai descobrir daqueles genes quantos anos a pessoa viverá, você descobrirá que doenças aquela pessoa poderá desenvolver em sua vida. E isso poderia ser uma coisa fabulosa para o mundo. Isso poderia ser uma coisa fabulosa, mas que está velada. Porque como que pode alguém se tornar um cirurgião hoje e lá no final da vida ele desenvolver um mal de Parkinson? Não é? Como que ele poderá fazer algumas coisas e lá no final ele não poder desenvolver mais? Então algumas coisas não estão veladas enquanto vivemos aqui, mas diante de Deus, Deus também nos vela, Ele sela algumas coisas dentro de nós, para que a gente não veja o fim, mas que a gente viva o processo. Isso que nós estamos vivendo como igreja aqui hoje é um processo. É apenas um processo. Em outro tempo, talvez essas coisas me assustariam muito, mas hoje não me assustam em nada. Porque a gente está passando. E é interessante que quando Moisés ele recebe, ele ouve, ele vê aquela
sarça ardendo na sua frente, acesa em chamas, e aquela voz que sai diante da sarça vem dizer para ele que ele deveria voltar. Porque Deus o havia escolhido para ser o libertador do Senhor. E aqui nós chegamos no texto que lemos nessa noite. Ele deveria vir porque ele havia sido escolhido para ser o libertador. Todo aquele processo da sua vida. Mas Deus também não disse para ele o que aconteceria até então. Deus apenas olha para ele e faz para ele um chamado. Vem. Senhor, mas... Parou. Eu nem sei ainda. Deus fez para ele um chamado. Venha. E aí quando ele se depara com o chamado e olha para si, talvez ele entendesse o tamanho do problema que ele estaria pegando com as suas mãos. O Egito não sabia quem era o faraó, não sabia se a ordem para matá-lo ou não ainda estaria em vigor, mas ele também olha e diz assim, mas com o que eu vou? Né? Vou chegar lá e eu vou dizer o quê? Quem me mandou? O que acontece? E acontece que Deus olha para Moisés, assim como Deus olha para nós que estamos aqui essa noite. E a pergunta de Deus é a mesma. Tanto para ele quanto para nós. E é aqui que eu paro nesse ponto, para a gente poder compreender, entender, e ver o que é que nós precisamos fazer, porque de alguma forma Deus está nos chamando. Deus ele está nos chamando, porque quando ele olha para Moisés, ele diz assim, o que é que você tem? Um pedaço de madeira, é um cajado. É um cajado. É a minha ferramenta de trabalho. Isso aqui é para mim usar contra as feras, para mim me proteger. Olha que coisa. Até então, aquele instrumento era de Moisés. Até ali, aquele instrumento, aquele cajado, ele era de Moisés. Insignificante, não é? Poderia realizar o quê? Qual milagre poderia fazer aquilo? Mas, irmãos, é isso que nós precisamos entender. O nosso Deus, Ele trabalha com aquilo que nós temos em nossas mãos. Ele não trabalha com aquilo que, às vezes, nós sonhamos. Mas Ele vai nos dando as condições e os passo a passo para que a gente possa ir realizando os seus propósitos e os seus projetos e a sua obra e as coisas irem acontecendo em nossa vida. Quando você vê que Moisés então recebe de Deus o chamado e aceita o chamado, ele leva com ele o seu bordão de pastor. Aleluia. Ele leva com ele o seu bordão de pastor, porque nada mais era isto que Deus o havia preparado ao longo dos anos e feito dele um pastor, não agora para guiar ovelhas,
mas agora para tirar o povo de Deus de um caminho de prisão, de um caminho de um erro, de uma situação que parecia impossível e que de nada, de nada, ele apenas creu quando Deus disse que faria milagres através daquele bordão. Eu ouvi o Marquinhos dizer aqui agora que das coisas difíceis nós devemos tirar proveito. Dos dias amargos nós talvez podemos não enxergar, mas é nesse caminho estreito da nossa vida que Deus está criando a saída. Aleluia. A saída, mas não é uma saída, uma saída definitiva. Uma saída para mudar a nossa história. Uma saída para mudar o quadro que às vezes nós estamos vivendo, a mesmice da vida que às vezes nós estamos vivendo. Então Deus precisa movimentar algumas vezes para que nós possamos enxergar e ver. Glória a Jesus. E foi exatamente isso que Deus fez. Só que agora Moisés pega aquele bordão e ele entrega então para quem podia fazer. E aqui vem a minha parte, aqui vem a sua parte. A parte mais difícil nossa, que é a entrega. É entregar. Como é difícil entregar. Como é difícil abrirmos a mão daquilo que nós julgamos ser tão importante na nossa vida. Como é difícil quando nós nos deparamos com alguma situação em que Deus exige de nós algo que os nossos olhos não são capazes de ver o que está atrás das cortinas. Mas é nesta hora de suma importância da nossa decisão. Nesta hora da suma importância de não titubearmos em nossa fé naquilo que cremos, que confiamos, que nos fundamentamos. É nessa hora em que a gente fica assim, sem saber. É aí que o exemplo da palavra de Deus para nós esta noite, ele chega tinindo aos nossos corações, porque Moisés foi na fé e na confiança da palavra de Deus, levando um pedaço de pau. Só que quando ele chega diante de Faraó, com aquela mensagem que o Senhor mandou eu vir, quem é o Senhor? E ele joga aquele cajado no chão, que aquele cajado se torna uma serpente. Ali Deus dá a ele uma ideia do que poderia acontecer com aquele cajado, que já não era mais o cajado de Moisés. Agora aquilo ali havia se tornado uma vara poderosa nas mãos de Deus. Aquilo havia se tornado algo extremamente poderoso nas mãos de Deus. Então, meus irmãos, é simples nesta noite a palavra de Deus. Deus, Ele está no controle do universo. E Ele é o Senhor da nossa vida. Tudo no mundo, incluindo nós, existimos para servir ao nosso Deus. Deus conhece as nossas provas, os nossos sofrimentos, e ouve o nosso clamor por livramento e resgate. Ele é o nosso Salvador. Aleluia. Então, nesta noite,
se posicione com aquilo que você tem e entregue ao Senhor. Aleluia. Ofereça ao Senhor, para que você possa ver com a sua mão, para que você possa ver com os seus olhos e a sua mão possa palpar os grandes milagres de Deus em sua vida. Glória a Deus. Nós falamos e queremos tantos milagres de Deus em nossa vida, mas na maioria das vezes, quando nós precisamos derramar o nosso suor, colocar os nossos joelhos no chão, ir para os pés de Cristo, pagarmos o preço na oração, sabe? Aí parece que fica um pouco mais difícil, mas é assim que precisa ser. Se Deus quer me levar às grandes conquistas, eu preciso saber que é um preço a ser pago. Agora que o milagre de Deus ele virá. Amém. Porque enquanto o coração de Faraó se endureceu, os milagres de Deus foram acontecendo. Através daquela vara poderosa, vai ao rio, toca nas águas e o mar vira sangue. Bate esse cajado no chão e os piolhos se proliferam. Estica esse cajado que os ventos vão soprar. Os gafanhotos chegarão, as rãs aparecerão. Mas houve uma entrega. Quer milagre? Quer milagre? Você que está em casa me assistindo, quer milagre? Glória a Deus. Hã? Você que está olhando para nós aí, quer milagre? Aleluia. As coisas elas não acontecem quando nós não nos movimentamos. Nós precisamos movimentar. E Deus está dizendo para alguém que está aqui, e inclusive para mim nesta noite, que este é o tempo de nós vermos a nossa fé sendo esmirilhada. Porque o que vem por aí é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Mas nós precisamos pagar o preço. Nós precisamos nos entregar. Nós precisamos nos colocar a servir. Precisamos nos entregar por inteiro. E enquanto nós formos fazendo, Deus continuará cuidando de nós. Deus continuará guardando as nossas vidas. Deus continuará dirigindo os nossos caminhos. E uma coisa é certa, meus irmãos: não faltará o pão, não faltará o recurso, não faltará as condições. Eu não sei da onde virá, mas a Bíblia me dá alguns exemplos maravilhosos de que Deus, como Ele sendo o dono de todas as coisas, Ele sabe aonde está recurso, Ele sabe aonde está a saúde que eu preciso, a saúde que você precisa, a porta que nós precisamos, o reavivamento que talvez muitos estejam precisando ser tocados e despertados, porque muitos nesse tempo em que nós estamos vivendo cruzaram os braços. Receberam de Deus tantas coisas, foram agraciados por Deus com tantas coisas, portas que se abriram, comércio que se abriu, coisas que aconteceram, né? Deus fazendo maravilha, iluminando mente, dando ministério, dando dom de palavra, mas muitos se esquecem de que nós precisamos estar ligados na fonte. Se não estivermos ligados na fonte, uma hora morre, acaba-se. E aonde é a nossa fonte?
É aqui, ó. Aleluia. É aqui. Nós estávamos dizendo aqui na escola dominical hoje pela manhã o quanto viver em comunidade, o quanto viver em igreja, o quanto sermos igreja, praticarmos isso que nós estamos praticando aqui, reunidos, pessoas diferentes, comportamentos diferentes, famílias diferentes, cada um com o seu jeito, mas quando chega aqui, as minhas diferenças ficam em casa, suas diferenças ficam em casa, e nós nos tornamos irmãos em Cristo Jesus, servimos ao mesmo Deus, adoramos ao mesmo Deus, estamos indo para o mesmo céu, estamos professando a mesma fé, estamos no mesmo direcionamento de caminho e estamos servindo com alegria o nosso Senhor. Glória a Deus. E aqui por isso nós vamos praticando, vamos ajudando um ao outro, vamos amparando um ao outro, vamos suportando um ao outro, vamos nos abraçando um ao outro, vamos carregando um ao outro. Isto é um exercício. E não adianta dizer que eu sou um crente em casa, não adianta dizer que eu sou um crente lá. Não. Você precisa praticar a comunhão. Você precisa estar na prática. E é isso, irmãos, que nessa noite Deus olha para nós. E eu começo esta noite dizendo deste cajado, que nas mãos de um grande Deus, isto que é tão pequeno, tirou o povo que estava aprisionado no Egito há muitos anos. Um homem que se coloca nas mãos de Deus. Qual é o fundamento disso tudo? É a nossa mordomia. Qual é o fundamento disso tudo? É a nossa mordomia. É eu entender que eu sou alguém que preciso estar à disposição de Deus. Para que Ele me use. Mas para que isso aconteça, é eu quem tenho que descer. Aleluia. É eu quem tenho que orar. É eu quem tenho que meditar. É eu quem tenho que me colocar. É eu. Eu preciso pagar esse preço. E esse preço eu não pago um dia, não pago dois, não. Isso aqui como que a gente fala? É um estilo de vida. Viver a fé em Cristo Jesus é um estilo de vida. Enquanto o mundo vive de uma forma, você vive contrário a esta realidade. Enquanto o mundo professa o que é mal, você professa aquilo que é bom. Como cristãos, somos instrumentos da graça de Deus e Ele nos usará se estivermos dispostos a sermos usados por Ele. Na verdade, Ele nos capacitará para fazermos o impossível para Ele e Ele percorrerá a estrada conosco. Não há nada que seja demasiadamente insignificante ou simples que Deus não seja capaz de usar para fazer a sua missão na terra. Sua voz, sua mente, seu tempo, suas habilidades pessoais podem ser utilizados para o serviço de Deus. Veja, um cajado. Nós vamos ver mais para frente. Declara-me o que tem em casa. Uma botija de azeite. Declara-me o que tem aí. 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia. Mas sempre tem que ter alguém. Aleluia. Sempre tem que ter, sabe, irmãos? Ao longo da minha vida, eu sempre olhei para Jesus e disse para Jesus: Senhor, eu sou tão pequeno. Eu sou tão pequeno.
mas me ajuda a estar sempre na brecha, Aleluia. para que quando o Senhor precisar, eu possa dizer eis-me aqui. Os jovens cantam sempre, eis-me aqui, e estou disponível. Olha. Chega na terça da oração, eu não estou disponível. Chega na quinta, eu não estou disponível. Chega na escola dominical, eu não estou disponível. Chega no meu bolso, eu não estou disponível. Chega no meu talento, eu não estou disponível. Como que Deus pode usar? Deus não pode usar. Deus não vai usar. Deus não é incoerente e a sua palavra também não é. Sabe? Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Será que está mesmo? Pode soprar o vento. Que vento? É uma entrega. E é isso que eu quero convidar você a ficar de pé comigo agora, nesta noite. É uma entrega. Um Deus grande que faz das coisas pequenas. E é isso que Ele quer fazer Aleluia. conosco nesta noite. Eu sei que serão noites de decisões, de entregas, mas será um tempo de milagres na nossa vida. E o Senhor vai começar a trabalhar em nossos corações a partir de agora. Lembre-se que foi uma vara. E lembre-se que o que Deus te pedir, não negue. Aleluia. Não negue. O que Deus te pedir, não negue. Talvez Ele peça o seu tempo, como Ele tem pedido para mim. Eu estava dizendo da mulher, vem para cá agora. E agora? Como é que eu faço? Agora eu vou guardar a palavra que eu ouvi. Deus está tirando do tempo da aflição. Ele está criando um caminho no deserto. Aleluia. E talvez seja isso que Deus vai fazer na tua vida a partir de hoje também. Vai fazer a partir de hoje para você que está em casa também. Ele vai criar um caminho no deserto. E nós vamos passar. Muito obrigado, Jesus, por esse período de estarmos reunidos em tua casa. Obrigado, Senhor, por nos trazer a tua palavra, a luz dela, aos nossos corações nesta noite. E fazer-nos sair daqui, Senhor, compreendendo que eu preciso entregar tudo ao Senhor. Tudo que é meu, tudo que é meu. Minha casa, meu filho, meus filhos, meu neto, os meus bens, os meus veículos, o meu trabalho, a minha companheira. Tudo é teu, Senhor. Nada é meu. Nada. Eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos. E te louvo, porque até hoje o Senhor tem cuidado de mim, tem feito coisas maravilhosas em minha vida, e eu sei que o Senhor está fazendo isso na vida da tua igreja também. Senhor, mas chega um momento da nossa vida que mesmo depois de estar te servindo, de estar em teus pés, de estar te buscando, de estar trilhando os teus caminhos, que o Senhor chega diante de nós e pede que a gente renuncie
para cumprirmos a tua vontade. Senhor, ajuda-nos a poder nos dizer com verdade esta noite: eis-me aqui, porque eu estou disponível. Usa o que eu tenho nas minhas mãos, Senhor. Tu sabes que eu não tenho nada. Tu sabes que eu não tenho nada, a não ser algumas poucas coisas, e é delas que eu conto contigo. Aqui estão os meus irmãos, e nós estamos saindo daqui de posse da tua palavra, sabendo que nesta noite o Senhor pode mudar a história da nossa vida. Abençoa, Senhor, os meus irmãos que estão em casa, nos assistindo pela internet, e que mudanças possam ocorrer em nossa vida, hoje e para sempre. Nós louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos para casa. E nós vamos orar. Agora pedindo que Deus nos leve em paz. Vamos orar pela Gabi, pela sua família. O Ronaldo está aí, vai viajar, por isso que eles não estão aqui. Vamos orar pelos demais irmãos, com o Eduardo, com a Bernardo. O Eduardo também está numa batalha de trabalho. Deus abençoe. Vamos orar pela família da Mara, para que Deus possa fortalecer e abençoar. E eu quero que você seja um evangelista. Convide amigos para vir à igreja. Convide colegas, se houver alguém doente, convide, traga. Irmãos, faça a sua parte. E Jesus vai fazer a dele. Amém? Senhor, nosso Deus, eterno Pai, mais uma vez diante da tua presença, queremos te louvar e engrandecer o teu santo nome. Ó Deus amado, a tua palavra, Senhor Jesus, desta noite, que foi falada aos nossos corações, Pai. Ó Deus, nós temos, Senhor, as nossas mãos, o nosso tempo para te oferecer, Senhor Jesus Cristo. Deus de poder e amado, nós estamos aqui, Senhor. Fala mesmo, Pai, continue falando aos nossos corações aquilo, Senhor, que o Senhor deseja de nós, Senhor, Pai amado. Deus amado, agora vamos para nossas casas. Continue, Senhor, conosco nesta jornada, nesta semana de trabalho que se inicia, Senhor. Vá conosco ao nosso trabalho, à nossa faculdade, aos nossos afazeres, aqueles que estão na casa também, Senhor Jesus Cristo. Continue conosco, Senhor, é que eu te peço nesta noite, te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Em suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz em teu rosto e te dê a paz. Que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com a tua igreja hoje e para todo sempre. A igreja diz: Amém.